Oi, gente, tudo bem por aí? 1 Samuel, capítulo 27. Hoje é bem pequenininho, são apenas 12 12 versículos. Que o Senhor te abençoe, fale no seu coração. Ontem nós terminamos mais uma vez com Saul salvando a vida de... com Davi salvando a vida de Saul, né? Davi não quis matar o Saul porque ele é ungido do Senhor e ele tem temor a isso, né? E vamos ver agora Davi entre os filisteus. Davi pensou assim: algum dia Saul vai me matar. A melhor coisa que posso fazer é fugir para a terra dos filisteus. Aí Saul deixará de me procurar em toda a terra de Israel, e assim eu ficarei livre do perigo. Chegou uma hora que Davi já não confiava mais em Saul, né? Porque ele falava que não ia mais perseguir ele e perseguia. Ele já tinha pego o manto, já tinha pego a água, e ontem ele pegou o negócio da água, lança e tudo, mas ele já conhecia, né, a personalidade de Saul, sabia que Saul era esquisito, né? Não era uma pessoa de confiança. E ele estava tão machucado da guerra, da confusão, dessa correria, de toda essa dificuldade, dessa vida difícil que ele estava levando, que ele já falou assim, ele já entregou os pontos, ele falou: uma hora Saul vai me matar. Uma hora ele vai me pegar, ele não vai desistir. O melhor que eu posso fazer é me esconder na terra dos filisteus, porque ali ele não vai, né? Então eu vou me esconder lá na terra dos filisteus. Aí Saul deixará de me perseguir, né, de me procurar. Então Davi e os seus 600 homens foram imediatamente para onde estava Aques, o filho de Maoque, governador de Gate. E Davi e os seus homens ficaram morando ali em Gate, com suas famílias. Estavam com Davi as suas duas mulheres, Ainoã e Jezreel, de Jezreel, e Abigail, a viúva de Nabal, lá de Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de procurá-lo. Aí vamos dar uma paradinha aqui, para a gente pensar nisso aqui, gente, olha bem. Davi já estava desacorçoado da vida. Davi falou assim: gente, uma hora ele vai me achar. Como que eu posso me esconder desse homem, gente? Tudo onde eu tô tá esse homem perturbando, esse homem me incomoda. Tá eu com a minha família pra lá e pra cá, eu passando dificuldade, não tem um lugar, vive como nômade, correndo esse homem pra lá e pra cá. Já sei, vou me esconder lá no terra dos inimigos dele, que lá ele não vai. Ai, gente, desculpa, tô morrendo de sono. Aí sempre tem um, né, que conta. Alguém contou para Saul que ele estava escondido lá na terra dos filisteus. Aí Saul viu que ele estava escondido lá e nunca mais foi atrás, não procurou mais, largou de mão. O que isso fala para nós? O que isso está falando com a gente hoje, nessa devocional, nesse dia de hoje? Que o inimigo, ele te perturba, te perturba, te perturba. O inimigo te incomoda, o inimigo te empurra para o lugar errado. A hora que ele vê que você vai para o lugar errado, que você faz o que ele quer que você faça, ele te abandona. É exatamente isso que está falando aqui. Ele perturbou tanto Davi que Davi falou: não tem jeito, eu vou ter que me juntar com os inimigos dele para ele me deixar em paz. E aí ele foi pro lado errado, do lado das pessoas erradas. Vai dar um monte de merda aqui pra ele, daqui a pouco a gente vai ver. Ele foi pro lado das pessoas erradas e Saul abandonou ele, largou ele pra lá. Tipo, agora você tá na merda mesmo? Que se lasque pra lá. O inimigo, ele te obriga a ir pro lado errado. Quando você vai, ele te abandona. Cuidado. Cuidado. Aí Davi não quis mais saber, deixou de procurar ele. Davi disse a Aquis: você é meu amigo. Me dê uma cidade pequena para eu morar nela. Não é preciso que eu fique morando com você na capital. Então Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag. Por isso, até hoje, Ziclag pertence aos reis de Judá. Que legal. Davi morou 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus.
Davi e os seus homens costumavam atacar Gesuritas, os Gisritas e os Amalequitas, que viviam naquela região há muito tempo. Eles atacavam as terras deles desde Sur até o Egito. Matavam todos os homens e as mulheres, tomavam as ovelhas, o gado, o jumento, o camelo e também as roupas. Aí Davi voltava para Gate. E Aquis lhe perguntava: quem foi que você atacou hoje? Aquis era o rei lá da terra dos filisteus, né? Quem foi que você atacou hoje? Aí Davi respondia que tinha atacado o sul de Judá, ou a tribo de Jeramil, ou a terra dos quemeus, até a terra dos israelitas. Davi mentia para o pessoal dos filisteus. Davi falava que estava atacando a terra dos israelitas e não a terra deles. Só que na verdade Davi estava matando o povo deles. Davi estava invadindo a terra dos filisteus, matando os filisteus, roubando as coisas deles lá, né? Pegando tudo que tinha lá. E quando chegava no rei, falava que estava atacando o povo de Israel. Davi começou a mentir. E quando você começa a mentir, você vira refém da sua mentira. Você vira um refém da sua mentira. Vou repetir. Você vira refém da sua mentira. Você vira escravo da sua mentira. Você fica aprisionado na sua mentira. Você fica sem vida com a sua mentira. O rei todo dia perguntava quem você atacou. Ele falava que estava atacando a tribo de Jerusalém, de Israel. Davi matava todos os homens e mulheres para que ninguém voltasse para Gate e contasse para ele, e contasse o que ele e os seus homens faziam. Matavam os próprios filisteus, né? Davi fez isso todo o tempo em que morou entre os filisteus. Ele era um traíra entre o meio deles. Ele estava ali morando, se escondendo de Saul e matando o povo deles. Aquis confiava em Davi e dizia: ele é muito odiado pelo seu próprio povo, os israelitas. Por isso trabalhará para mim a vida inteira. Aquis achava, né, que ele era odiado e que ele seria escravo dele para sempre. E na verdade ele foi mesmo, né? Pelo tempo que ele estava ali, ele estava sendo escravo de Aquis. Ele estava matando o próprio povo. Aquis não sabia, porque ele matava todo mundo, ele destruía todas as cidades ao redor, ele não sabia de nada, não sobrava ninguém para contar, roubava tudo, vinha para cá. E ele era muito odiado pelos israelitas, então por isso ele vai trabalhar para mim a vida inteira, ele vai ser meu escravo a vida inteira, enquanto ele for odiado por todo mundo do povo de Israel. Então estava tudo bem. Aquis estava feliz e Davi estava feliz, só que Davi estava vivendo uma vida falsa, uma vida dupla. Uma vida dupla, e uma vida dupla nunca dá certo, gente. Nunca dá certo. Ela vai dando certo no começo, no primeiro, no segundo, no terceiro, mas daqui a pouco ela dá errado. Ela sempre vai dar errado, gente. Cuidado com a vida dupla. Cuidado com a vida dupla na sua empresa. Você está fazendo caixa 2. Só você sabe, só você e seu amiguinho que estão aí de complô, uma hora vai estourar, uma hora vai acontecer. A Bíblia diz que nada fica oculto, vai dar merda. Para logo. Você que tem vida dupla no seu casamento, você que tem vida dupla em qualquer situação, hoje estamos falando sobre traição, sobre vida dupla. Davi tinha uma vida dupla. Ele morava em terra estrangeira. Ele morava numa terra de gente ruim, que eram os filisteus, e ele matava os próprios filisteus e enganava o rei. Mas ao mesmo tempo que ele fazia isso, se achando o espertão, ele era escravo do rei, ele era escravo do seu próprio problema, ele era escravo da sua fuga, ele era escravo do seu esconderijo. Às vezes você acha que você está livre e você está preso. Presta atenção nisso, observa isso hoje. Hoje é o dia de você parar e pensar: será que eu sou escrava do que eu acho que eu sou livre? Será que eu sou escrava dessa mentira que eu conto todos os dias para mim mesmo, para o meu chefe, para minha família, para o meu marido? Será que eu sou escravo? Deus não te quer escravo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus te quer livre, porque Ele morreu e ressuscitou para que você fosse livre, livre de verdade. Cuidado para você não ser escravo da sua religião, seja ela qual for.
Não estou falando de religião cristã ou de nenhuma outra. Estou falando da sua religião. Para você observar se você não é escravo da sua religião. Se você não é só uma pessoa religiosa. Se você não é escravo da sua família. Se você não é escravo da sua beleza. Se você não é escravo, seja do que for. Do seu trabalho, das redes sociais. As redes sociais estão aprisionando muitas pessoas. E as pessoas acham que estão escondidas, acham que estão livres, mas na verdade estão sendo escravizados. Como o rei Aquis falou, ele é muito odiado para lá, ele vai ser meu escravo eternamente. E ao mesmo tempo Davi está ali, morando ali com eles para se esconder de Saul e matando o próprio povo deles. É um bando de safadeza, de traição. Que o Senhor nos livre de ter vida dupla em qualquer área da nossa vida, que a gente tenha uma vida pura, simples, leve, e que a gente desfrute muito esse dia. Beijando seu coração e até amanhã.